Olá, pessoal do primeiro ano do ensino médio. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam estudando, se dedicando, se esforçando. Vamos a mais uma aula de filosofia, certo? E a gente vai continuar falando da teoria do conhecimento, certo? Vamos falar um pouquinho de Platão, de Aristóteles e o que é que eles dizem sobre o conhecimento. Pois bem, lá naquela polis grega que vocês já estudaram comigo em história, em Atenas, né, que eu disse que lá inclusive é considerado o berço das artes, da filosofia, lá em Atenas, a gente tem Platão fundando a escola que vai se chamar de academia, local onde se desenvolveria ali o conhecimento, né? Bom, esse pensador, no caso esse grande filósofo, Platão, ele desenvolvia o diálogo junto com as pessoas. A forma dele explicar era uma forma muito dinâmica, porque ele sentava com as pessoas, ele andava com as pessoas, ele não apenas dava aula explicando, mas ele dialogava, conversava com as pessoas, certo? E nesse diálogo ele demonstrava os seus raciocínio que ele havia entendido, que ele havia produzido, né, a reflexão sobre alguns escritos do seu grande mestre Sócrates, né, que na verdade Sócrates não deixou nada escrito, mas Platão, como foi discípulo de Sócrates, ele copilou e escreveu muita coisa, né, do seu mestre. Bom, e aí ele vai nessa academia, nessa escola, explicar muito das ideias do seu mestre, logicamente que também acrescentando um pouco das suas ideias, certo? Dos seus pensamentos. Pois bem, Platão acreditava que a razão do pensamento, o mundo das ideias, vamos dizer assim, o intelecto, né, era capaz de alcançar a verdade. E essa verdade, de acordo com Platão, ela era imutável e era eterna, né? Essa verdade ele chamava de inteligível. Então, só recapitulando, de acordo com Platão, era através da razão que o ser humano, né, o homem, ele alcançaria a verdade. Essa verdade ela era imutável, ela não mudava, ela era eterna, ou seja, ela perdurava de tempos em tempos. E esse intelecto, né, essa razão, ele denominou como inteligível, né? Inteligível. Em contraposição com o visível, com o material, com o objeto, né? Que ele vai chamar de sensível. Então, o mundo das ideias, o mundo da razão, o mundo inteligível, né? O mundo físico, material, mundo sensível, né? Uma vez que era percebido pelos sentidos, pelos órgãos dos sentidos, né? Eu falei realidade visível, um dos sentidos é o da visão, né? Mas tem também o tato, né? Então, esse mundo que era percebido pelo ser humano através dos órgãos dos sentidos, de acordo com Platão, era o mundo sensível. Deu para entender? Eu acho que ficou claro aí, né? Então, Platão ele vai dizer uma coisa interessante que a gente precisa prestar bastante atenção, né? Esse mundo sensível, esse mundo material, né, captado pelos órgãos do sentido, de acordo com Platão, ele poderia falhar e poderia nos levar a um engano. Por quê? Porque ele mostraria algumas falsas opiniões, né? E por eles mostrar algumas coisas que de fato aparentam ser, mas não são, de acordo com Platão, que nos levam ao engano, ele não seria muito confiável. Deu para entender aí? O mundo
sensível, um mundo material. De acordo com Platão, é um mundo que não é muito confiável porque ele pode passar falsas impressões. Sendo assim, ele entendia que o mais confiável era um mundo inteligível, ou seja, o mundo das ideias que nos levaria à verdade. Pois bem, então a gente vai entender o seguinte, de acordo com as ideias de Platão. O mundo sensível, né? O mundo sensível é um mundo qual a maioria das pessoas se encontra, porque é um mundo superficial, e nesse mundo há constantes mudanças, e há também os enganos sensíveis. Como assim, professor, há os enganos? Porque ele dizia que nem sempre aquilo que a gente está vendo é o que aparenta ser. Isso leva a uma falsa impressão, ou seja, nos leva a um engano. De acordo com Platão, nem sempre o que os nossos sentidos estão captando é de fato o que a gente está percebendo. Entendeu aí? Às vezes tem uma coisa que está ali por trás camuflada e a gente não sabe. É aquela história, né? Pareceu, demonstrou, a gente entendeu o que era, mas a gente se enganou. Quem é que nunca se enganou aí? Não é mesmo? A gente às vezes pensa uma coisa, julga que é uma coisa, até diz, não, ali é, e depois a gente percebe que não é. Pois bem, é isso que Platão está falando a respeito do mundo sensível, né? Bom, só para que a gente entenda e não gere confusão na mente de vocês, Platão vai fazer que exista dois mundos, né? Um mundo sensível, que eu já falei aqui, um mundo captado pelos órgãos dos sentidos, um mundo material, um mundo físico, um mundo das coisas, dos objetos. E o mundo inteligível, que é o mundo da razão, que é o mundo intelectual, que é o mundo das ideias. Pois bem, de acordo com Platão, o mundo inteligível, ele também, como eu falei, que é chamado de mundo das ideias, ele só pode ser compreendido por poucos. Por quê? Porque poucas pessoas se dedicam ao exercício do desenvolvimento da razão, ao desenvolvimento intelectual. Não são muitas pessoas que desenvolvem, embora todo ser humano tenha a capacidade de desenvolver-se intelectualmente, mas esse exercício intelectual que ele fazia na academia, né? É como se fosse uma ginástica, por isso numa academia, uma ginástica mental para desenvolvimento intelectual. Poucas pessoas faziam. E aí então a gente vai perceber o seguinte, que Platão vai dizer que esse mundo das ideias, ele é um mundo que é compreendido por poucos, na verdade acessado por poucos, né? E esses poucos, na verdade, são aqueles que desenvolvem-se intelectualmente, né? Aquelas pessoas que buscam a essência das coisas, né? Não a superficialidade, mas a essência de fato, ou seja, o que é aquilo o que constitui o que de fato existe. Bom, esse filósofo, né, no caso Platão, ele tinha uma visão negativa, como a gente já percebeu, do mundo sensível. Ele dava mais ênfase e levava mais em consideração o mundo das ideias, o mundo inteligível. Ele considerava que o homem, o território do homem comum, preso às coisas cotidianas, segundo ele, o mundo sensível, ele fora organizado por uma espécie de artesão divino, né, o demiurgo, como eles chamavam, né, e de forma que dera forma à matéria desorganizada ao imitar a essência do mundo inteligível. É como se ele tivesse assim dizendo que, traduzindo, o mundo sensível é uma representação imperfeita do mundo inteligível. Então entenda uma coisa, é como se um artesão divino, que eles chamam de demiurgo, ele estivesse fazendo
representando o mundo das ideias, neste mundo físico, quando dá-se as formas e criam-se as coisas. Porém, essas coisas que existem, elas são as representações imperfeitas e muitas vezes e não correspondem à realidade do mundo das ideias. Entendeu aí? Pois bem, de acordo com Platão, ele vai entender que há uma superioridade em relação ao mundo, do mundo inteligível em relação ao mundo sensível, né? Ele considerava que o mundo inteligível é muito superior ao mundo sensível. Por quê? Porque ele dizia que o mundo inteligível ele era ilimitado, ele era muito mais além, né? Ele não era uma imitação como o mundo sensível, né? Que ele ia muito além da imitação e que ele contemplava a essência, né, das coisas. Acho que deu para entender direitinho, né? No livro de vocês, né, tem um pouquinho da obra da República, né? Tem aquela alegoria da caverna, que é onde conta-se a história de umas pessoas que ficaram presas em uma caverna e que elas, presas na caverna, em um ambiente escuro, não tinham a visão correta, né, das coisas, das pessoas. As pessoas que passavam só as sombras ali, elas viam, elas tinham uma impressão, às vezes até que eram monstros, elas não entendiam, não viam, até que uma pessoa saiu, conseguiu se libertar daquela prisão na caverna e essa pessoa conseguiu ver as coisas como elas são. E isso aí serve justamente para Platão dizer que o mundo é sensível, muitas vezes nos faz ver coisas que não existem, muitas vezes distorce a realidade, né? Porque as pessoas viam aquelas sombras, né? A gente sabe que a sombra ela causa dependendo da luz ali, se você chegar em um determinado lugar que tem uma luz e faça uma sombra, né? A gente, quando é criança, a gente costumava brincar com as sombras e ver aquela coisa grande, às vezes uma coisa pequena torna grande, uma grande pequena, enfim, há uma distorção aí, né, no sentido de ver, né, das coisas como são. E aí ele aproveita essa obra para falar justamente disso, né, da falsa impressão que nós temos através dos órgãos dos sentidos, né, ou seja, do mundo visível, certo? Eu acho que ficou claro aí, gente. Qualquer dúvida, falem comigo, tirem a dúvida, leiam o material de vocês, respondam as questões. Vai ter uma questão aqui bem interessante, né, sobre essa questão da alegoria da caverna, na página 12, aliás, na página 12 do livro de vocês. Respondam, façam qualquer dúvida, me procurem, certo? Eu acho que ficou claro aí, né, os dois mundos de Platão, o mundo sensível e o mundo inteligível. Forte abraço e até mais.